Olá, gente. Você já ouviu essa palavra resiliência? Não é uma palavra no nosso uso comum, né? É uma palavra mais pomposa. Uma vez eu usei essa palavra e uma pessoa entendeu de uma forma errada, ficou até revoltada com o que eu estava afirmando, até que eu pude chamar atenção e falar: não, resiliência não significa isso. Então, resiliência, segundo o dicionário, deixa eu chegar aqui mais perto, porque eu estou com dificuldade de enxergar nitidamente por causa do multifocal. Eu tenho que olhar um pouco mais assim, coisas da idade. Então, e olhando no dicionário, em suma, a resiliência é a capacidade que alguém tem de superar dificuldades, passar por cima e seguir em frente, né? E isso é uma coisa que todo ser humano precisa aprender e todo ser humano passa ao longo da vida, independe do que seja o assunto, de qual seja o assunto, todo mundo tem que um dia ser resiliente. Então, às vezes também na lida da vida, a gente acaba tendo essa força para viver, não porque aquilo que foi um embate para a gente e o baque também não foi nada ruim, ou foi tão fácil de superar, ou que aquilo muitas vezes não nos magoe, não nos entristeça quando é lembrado ou é, né, vindo assuntos que toquem sobre aquela ocasião. Não, eu não estou dizendo aqui questão de briga de pessoa para pessoa, que houve rixa e que não houve perdão. Não, não é isso. Isso aí é um outro assunto. Pelo contrário, no casos assim, tem que haver perdão, então o perdão é necessário para que quando se lembre, não se lembre com mágoa. Você só se lembra porque você não tem amnésia. Mas é uma coisa que passa, que você já desculpou e que já houve um acerto. Eu estou falando da resiliência em casos do dia a dia, em relacionamentos, em situações, até mesmo de morte, de doença, né? Ou então desamores, decepções. Às vezes a gente tem que viver a vida, né? Porque nem tudo é do jeito que a gente quer. E também, às vezes, coisas que não são resolvidas, coisas que ainda ficaram com pendências e elas podem lá na frente vir a ser resolvidas, né? Aí no caso é onde entra cada ser humano que tem a fé no Deus verdadeiro que tem capacidade de fazer as coisas acontecerem, muitas vezes do nada. As coisas vêm e acontecem para nos ajudar a resolver determinadas coisas. E aí, enquanto você espera, você vai sendo resiliente. Você vai respirando, tendo força para viver, para trabalhar, para sorrir, né? E você consegue viver, tanto superando uma coisa que passou, como superando uma coisa que ficou em aberto, ou uma coisa que você espera que aconteça e que não foi como você quis. Então aquilo, se for para o seu bem, você que confia em Deus, se for para o seu bem, no tempo certo Deus vai te ajudar e vai acontecer. Então, a resiliência ela é uma coisa assim, uma força que a gente tem, tanto mentalmente como até fisicamente e emocionalmente, para superar coisas que a gente passou, mas a gente vai pensando sobre aquilo e a gente vai procurando viver, não pensando naquilo que nos fez ferir, mas esperando coisas novas, talvez se foi algum caso entre pessoas, né?
que aquilo possa passar e lá na frente, depois de você ser bem resiliente, você ter bastante força para resolver tudo e passar por cima de tudo, de tudo assim, o problema, você consegue lá na frente ter um resultado bom. Então é uma força, a resiliência ela é uma força. E nem sempre significa, né, como dizem, quando você está sorrindo também, né, você está alegre, porque nós não temos uma única coisa de nos dar alegria, né? Nós temos pessoas que a gente ama em nossa volta, familiares, filhos, netos, amigos. Nós temos o dia a dia, temos coisas da nossa casa que nós sentimos prazer naquilo, né? Mas se a nossa resiliência muitas vezes foi em alguma coisa não resolvida, aquilo quando se fala, quando se toca, aquilo dói, mas você continua sendo forte e esperando que de alguma maneira isso vai ser resolvido. E se não for por você, vai ser por Deus, porque Ele tem capacidade de fazer acontecer daquilo que não existe. Que foi assim, né, que Ele começou, do nada Ele fez tudo. Então tudo segundo a vontade dEle, no tempo dEle, e se for para o nosso bem, Ele vai fazer. Então é uma resiliência para superar o que foi resolvido e que passou o sofrimento, e também para esperar algo que a gente não conseguiu resolver, que vai resolver lá na frente. Ser forte.